Vamos louvar ao Senhor através da mensagem cantada. Medite na letra deste hino. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde fugirei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amém, Senhor. Meus amigos, boa noite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui, mais uma vez, falando à Igreja de Nova Porto Velho. De fato, estou muito feliz hoje, neste novo cenário, pastor Gideone inovando aqui com a sua igreja, com a sua liderança. Eu estendo meus parabéns à liderança da igreja, ao pastor, por esse novo visual, por essa nova iniciativa. E quando ele me convidou para estar aqui, eu vibrei de alegria, e ainda mais porque hoje nós teremos uma festa no céu e também aqui nesta igreja. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Deus seja louvado, amigos. Nós estamos terminando o primeiro semestre desse ano. E que bênção! Ou seja, 2020 já está chegando ao final de sua metade. E já estamos entrando na segunda metade aí do ano. A gente vê como o tempo passa rápido, como a nossa vida voa. E realmente o salmista Davi tinha razão quando dizia que nós voamos rapidamente, que o tempo passa rapidamente, nós somos como uma neblina, né, que se dissipa logo. Então, nós precisamos pensar em como estamos administrando nosso tempo. Eu sou o pastor William, nós trabalhamos na Associação Amazônia Ocidental, lideramos o departamento de mordomia cristã ali, e é uma alegria vir aqui para falar
de mordomia cristã. Vocês sabem, eu acredito que vocês acompanharam a série que a gente fez durante quatro quartas-feiras falando de mordomia cristã. A mordomia ela abrange todas as faces de nossa vida. Ela abrange a questão do tempo, a questão dos nossos dons, como administramos os talentos que Deus nos concedeu, como gerenciamos o tempo, pois ele é um presente de Deus, né? Como também administramos as nossas finanças, que é algo tão importante, ainda mais nesse tempo de crise. A mordomia cristã nos ensina a gerenciar bem os recursos que Deus nos dá, e também a mordomia cristã trabalha com a questão da nossa saúde, não apenas a saúde física, tão importante nos dias que nós vivemos, mas também a saúde mental, e como tem sido importante nós sermos pessoas equilibradas nesse tempo de pandemia. Vocês sabem do que eu estou falando. É importante que nós estejamos bem emocionalmente. E a mordomia cristã também aborda a questão espiritual, pois nós somos seres integrais. Por isso, devemos trabalhar a saúde física, mental e espiritual. Então, eu parabenizo você porque está aqui, porque você separou esse tempo para estar em comunhão com Deus e uns com os outros. Embora estejamos separados, né, fisicamente, mas estamos perto tecnologicamente, né, porque através da tecnologia, através do aplicativo Zoom, através da internet, nós podemos estar vendo um ao outro. E bem, eu não posso ver você, mas você pode me ver, pode ouvir a bela música que foi cantada agora, né? Pode ver o seu pastor, pode ouvi-lo também, e você vai presenciar uma festa maravilhosa hoje à noite, tá bom? Quero compartilhar a palavra de Deus contigo nesse momento. Por favor, abra a sua Bíblia agora, pegue aí sua Bíblia. Vamos lá, estou esperando você abrir sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo 19, por favor. Livro de Lucas, no capítulo 19. Isso. Vamos ler então. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu peço a você que nesse momento feche seus olhos para nós falarmos com Deus. Senhor Deus, nós estamos com a Tua palavra em nossas mãos, nós a abrimos, nós a lemos, e nós agora queremos refletir um pouquinho sobre esse texto de Lucas capítulo 19. Por favor, Senhor, nos dá a Tua bênção, ilumina a nossa mente, ajude-nos a estar com o coração bem aberto para permitir que Tua palavra entre em nossa vida, entre em nosso coração e faça as mudanças necessárias. Nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, todos os dias nós precisamos tomar decisões, desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós novamente deitamos ali para termos um sono reparador. Todas as horas nós precisamos tomar decisões. Ao acordarmos, precisamos tomar a decisão de levantar. Quando levantamos, precisamos tomar a decisão de escolher que roupa vamos vestir para ir à aula, para ir ao trabalho. Isso, claro, eu estou falando nos dias normais, não estou falando em tempos de crise. Mas mesmo em tempos de crise, nós precisamos tomar decisão. Precisamos escolher a cor da máscara que vamos usar, não é verdade? Alguns preferem preto, outros preferem branco, outros preferem verde, né? Alguns preferem de florzinha, com um desenho.
cada um tem que fazer suas escolhas. Eu acredito que você que é jovem aí, você que é uma moça, você tem que tomar a decisão de conseguir um namorado ou de conseguir uma namorada, e isso não é uma decisão tão fácil. Aqueles que estão pensando em casar, que decisão difícil, uma decisão para o resto da vida, casar-se, né? Escolher a pessoa que vai viver ao seu lado agora. Ou seja, todos nós precisamos tomar decisões importantíssimas ao longo de nossa vida. E eu acredito que hoje você tomou decisões. Qual foi a decisão importante que você tomou hoje? Precisamos tomar decisões e sabemos disso. Uma coisa certa é, decisões corretas nos levarão a ter consequências boas. Decisões equivocadas nos levarão a consequências ruins. Isso é sabido por todos, mas precisamos frisar isso. Precisamos frisar. Agora, uma coisa é bem certa. As decisões mais importantes de nossa vida são aquelas que nos levam a compromissos. São aquelas que nos fazem nos comprometer. Por isso, é fundamental que nós sejamos pessoas compromissadas, para que possamos tomar decisões corretas ao longo de nossa vida. E as decisões mais corretas são as que nos levam a compromissos. E hoje, nessa noite, como nós lemos no texto de Lucas 19, nós vamos estudar sobre um homem que tomou a decisão mais importante de sua vida, que foi conhecer Jesus. E essa decisão o levou a coisas maravilhosas, né? O levou a consequências importantíssimas para ele, para as pessoas que estavam perto dele, no caso a sua família, e para todos que estavam até longe dele naquela situação em que ele vivia. Isso mesmo. Hoje eu vou falar de Zaqueu, um homem que tomou uma decisão na realidade, uma decisão que o levou a um compromisso eterno. E esse compromisso eterno o levou a consequências maravilhosas e eternas também, né? Esse é Zaqueu. Nós lemos no texto de Lucas 19, aí a história de Zaqueu. Vimos que ele morava em Jericó, vimos que ele era um homem rico, vimos que ele era um funcionário público, equivalente aos dias de hoje, se ele fosse o chefe dos auditores fiscais da Receita Federal, mais ou menos fazendo uma equivalência daquela época com a época atual. Então, Zaqueu era um homem importante naquela ocasião, um homem que tinha um status elevado na sociedade, não só porque tinha um cargo elevado, mas porque tinha também muito dinheiro. A Bíblia diz que ele era rico, mas também um homem muito inteligente, um líder ali, né? Contudo, Zaqueu era um homem odiado, né? Zaqueu trabalhava para o Império Romano, que era o império que dominava, o império vigente naquela época. Os judeus eram escravizados pelo romano, mas era uma escravidão light, não era uma escravidão cruel. Os romanos estavam interessados apenas no dinheiro e na geografia ali dos judeus, né? Eles estavam interessados nos recursos. Então, os judeus pagavam tributos aos romanos e os romanos deixavam eles viverem a vida tranquila. Era mais ou menos assim: só queremos o seu dinheiro, nos dê o dinheiro e vocês podem viver a religião, a vida de vocês social tranquila, desde que não desobedeçam as normas, não causem confusão. Mas os judeus odiavam isso, porque eles eram povo de Deus, como eles agora estavam submetendo a um império pagão que não adorava o Deus verdadeiro. E o pior, um judeu, ou alguns judeus, no caso os publicanos, eles acabavam sendo contratados pelos romanos e trabalhavam contra o povo judeu. Isso era um ultraje, isso era uma vergonha. Então, homens assim eram considerados traidores. No caso, Zaqueu era o chefe, era o pior de todos. Quando Zaqueu passava pelas ruas, e isso acontecia com qualquer publicano, né? Essas pessoas que trabalhavam para os romanos, um judeu, quando o via, cuspia no chão, em sinal de reprovação à vida que Zaqueu levava de traição ao povo judeu, por trabalhar ao Império Romano. Portanto, Zaqueu era rico, tinha um status elevado, tinha um bom cargo, né? Era um homem muito conhecido, mas não era respeitado pelo seu próprio povo. Ao contrário, seu povo o odiava. E isso, de certa maneira, machucava o coração de Zaqueu. Por mais que ele tentasse ser forte, isso maltratava muito a sua mente, os seus sentimentos, o seu coração. E então aqui nós chegamos aonde nós queremos chegar.
Depois de refletir muito, Zaqueu teve que tomar uma decisão. Sabe por quê? Zaqueu já havia ouvido falar de Jesus pelo seu primo, João Batista, que veio antes de Jesus. Ele já tinha visto João Batista pregar, já tinha ouvido o sermão poderoso de João Batista, mas ele ainda não tinha se convertido. Mas as palavras de João estavam falando, ecoando na mente e no coração de Zaqueu. E agora ele ouviu que Jesus iria adentrar ali a sua cidade. Então, Zaqueu tomou a decisão mais importante de sua vida. Qual foi essa decisão? Ele tomou a decisão de conhecer Jesus. Olha a decisão importante. E essa decisão trouxe cinco, como é que eu posso dizer? 5 consequências, para a vida de Zaqueu. E eu quero apresentar para vocês essas 5 consequências da decisão principal que ele tomou. Lembrando-se, a decisão foi de conhecer a Jesus. E agora eu quero lhe apresentar as 5 consequências. Estão preparados? Então vamos lá, vamos às 5 consequências. Primeira delas, a decisão de Zaqueu de conhecer a Jesus o levou a realizar um planejamento. Sim, um planejamento. Porque, vejam só, Zaqueu era odiado pelo povo. Então, como é que ele ia chegar perto do povo? E lembrando que Jesus não andava sozinho. Jesus andava sempre com uma multidão. Jesus era uma pessoa altamente sociável, altamente simpático, altamente agradável. Embora os seus ensinos contrariassem muita gente, mas todo mundo, os amigos, os simpatizantes, os inimigos queriam estar perto de Jesus. Se não porque gostavam dele, mas porque queriam ouvir os seus ensinos. E agora ele estava ali rodeado de pessoas. Como que Zaqueu ia chegar perto daquelas pessoas que o odiavam? Não tinha como. Então ele teve que fazer um planejamento. Segundo, Zaqueu era pequeno, era baixinho. Com certeza eu estou falando com alguns baixinhos aqui. Você é baixinho também? Dizem que todo baixinho é invocado, né? Você é assim? Zaqueu era invocado. Porque Zaqueu era baixinho, já tinha conquistado muitas coisas, mas agora ele precisava conquistar algo mais, algo para preencher o vazio do seu coração. E ele precisava agora romper aquela multidão, ele precisava superar as barreiras da sua estatura, e ele precisava chegar perto do mestre, para poder ouvi-lo falar, para poder ver quem ele era, para poder sentir ali se ele era realmente tudo o que falavam a respeito dele. Então, isso levou Zaqueu a fazer um planejamento. Veja só, as ruas de Jericó não eram ruas como as nossas, espaçosas, principalmente as daqui de Porto Velho, que são bem espaçosas. Não, as ruas eram bem estreitas, praticamente eram consideradas como becos nos dias de hoje, ruelas. Algumas, quando esticavam os 2 braços, mal sobrava espaço. Eram ruas mesmo estreitas. E como Jesus andava sempre rodeado dos discípulos, dos simpatizantes, de uma multidão, Zaqueu dificilmente conseguiria chegar perto dele. Então, ele precisava de um plano estratégico. O que ele fez? Ele verificou o horário, verificou qual seria o melhor local, a melhor posição, o melhor ângulo, e aí ele fez um planejamento para chegar até Jesus. E essa atitude combina com as orientações de Deus. Por quê? Se nós acompanharmos o livro de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 28 e 29, ali diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Veja só o que Deus nos orienta, o próprio Jesus nos orienta. Quando você for fazer alguma coisa, seja construção, seja no estudo, seja no trabalho, seja nos seus afazeres domésticos, nas decisões simples ou complexas, você precisa de um planejamento. E aí Zaqueu era um homem que, embora não andasse nos caminhos de Deus, era um homem inteligente. E ele fez um planejamento para conhecer Jesus. E aqui eu te digo, minha amiga, meu amigo, é possível que eu esteja falando com alguém aqui
que apesar de estar assistindo os cultos online, não está perto de Jesus, ainda não conhece Jesus de verdade. Eu falo para você, será que você tem um planejamento para conhecer Jesus? Você está planejando que horas você vai até Ele? Você já planejou como será o seu encontro com Ele? Você planejou já o momento certo para Ele te visitar? Onde você terá tempo de qualidade para ouvi-lo, para falar com Ele, para entender qual é a vontade dEle para a sua vida? Nós precisamos de um planejamento para conhecer Jesus. As coisas de Deus sempre são feitas com ordem, com organização. Isso a Bíblia diz. Portanto, eu te convido a seguir o exemplo de Zaqueu. Faça um planejamento para conhecer Jesus. Planeje-se. Segunda consequência da decisão de Zaqueu. Lembrando que a decisão de Zaqueu foi de conhecer Jesus. E a primeira consequência foi que isso levou a fazer um planejamento. Segunda decisão, Zaqueu não ficou só no planejamento. Essa decisão de conhecer Jesus o levou ao encontro de Jesus. Então ele fez o planejamento, ele esboçou o planejamento, mas ele não ficou só na teoria, ele foi para a prática, ele foi adiante. Ele agora já sabia qual era o melhor local e possivelmente ele escolheu ali a entrada ou saída da cidade, porque o texto diz que ele subiu num sicômoro, numa árvore daquela região, e as árvores, geralmente não se tinha árvore nas ruas, porque ia impedir a passagem. Então, existiam muitas árvores fora da cidade, no caminho de entrada ou de saída ali da cidade. Então, possivelmente, ele planejou ir ao encontro de Jesus, mas antes de Jesus chegar ao local, ele chegou primeiro. Ou seja, o planejamento dele foi executado com perfeição. Ele viu o horário certo, a hora certa e o lugar certo. E ali ainda planejou qual árvore seria a melhor para ele subir e contemplar a presença de Jesus. O livro Desejar de Todas as Nações, na página 387, diz assim, que o chefe dos publicanos anelava contemplar o rosto daqueles cujas palavras lhes infundia esperança no coração. Veja só. O chefe dos publicanos anelava contemplar o rosto de Jesus. Você tem anelado, você tem ansiado, você tem desejado ver o rosto de Jesus? Zaqueu estava com tanto desejo que isso levou a fazer um planejamento bem específico e ele foi atrás de cumprir esse planejamento. Ele foi ao encontro de Jesus. Minha amiga, você que é mãe, você tem ido ao encontro de Jesus? E você tem levado seus filhos a encontrar com Jesus? Você que é pai, sacerdote do lar, você tem encontrado com Jesus diariamente? Você tem ido até Ele? Olha, geralmente nós oramos, Senhor, venha, Senhor, me salvar, venha ao nosso encontro, e Jesus vem mesmo. O problema é que se nós ficássemos parados até, Jesus até que ainda podia nos salvar. Só que muitas das vezes nós nos movimentamos para a direção errada, ou para trás ou para o lado, e Jesus está numa direção oposta. Nós precisamos ir ao encontro dele. Ele já está vindo, porque ele sempre está atrás de nos salvar. Mas nós precisamos ir ao encontro dele, como Zaqueu fez. E quando nós vamos ao encontro de Jesus, as coisas ficam muito mais fáceis. As situações conspiram para que esse encontro seja bem sucedido. Planejamento e ação. Ele foi ao encontro. E aí agora vem a terceira consequência. A decisão de Zaqueu o levou a aceitar o chamado. Veja que quando Zaqueu chegou ali, ele se preparou, subiu na árvore, e quando veio a multidão, ele estava ansioso, coração forte, batendo, né? Ainda há pouco eu estava conversando com a minha amiga Nayara, e ela me disse que o coração dela estava batendo forte, né? E eu já estava ouvindo as batidas, que estavam bem fortes mesmo. Eu imagino o coração de Zaqueu. Zaqueu com o coração forte, batendo forte ali, palpitando de emoção, porque a multidão estava chegando. Jesus ia passar ali. E agora, quando a multidão começa a passar, Jesus para bem em frente à árvore. E Jesus olha para cima. E Jesus chama o nome dele. Como eles nunca tinham se encontrado antes.
nunca tinham se visto antes. E agora Jesus chama o nome dele. E amigos, interessante, porque Jesus chamou o nome e Jesus disse, eu vou à tua casa. Interessante. Geralmente, nós imaginamos que Jesus bate a porta, né? Jesus bate a porta e ele pede licença para entrar. Mas o interessante é que dessa vez Jesus viu que a porta estava tão aberta que ele disse, eu quero entrar. Ele já deu uma ordem, eu quero ir na tua casa, eu quero conhecer tua família, eu quero conhecer teu lar. E ele disse, é depressa, meu amigo, venha. Viu o chamado de Jesus? Agora eu te pergunto, Zaqueu disse assim, ó Senhor Jesus, é o seguinte, não vai dar para eu vir agora não, eu tenho que primeiro pedir demissão do meu emprego. Foi assim? Ô Jesus, é o seguinte, deixa primeiro eu ficar curado da Covid-19 para eu ir contigo. Foi assim? Não, Senhor, é o seguinte, deixa primeiro eu pagar as minhas dívidas para depois eu ir contigo. Não, Jesus disse, é depressa, meu amigo. E ele desceu, como? Lentamente? Igual uma tartaruga, igual um jabuti? Não, ele veio rápido, ele desceu depressa, porque o chamado de Deus tem que ser atendido depressa. Deus te chama, meu amigo. Ei, jovem, Deus está te chamando e Ele te chama para você vir depressa. E olha, o tempo vai passando. Talvez eu esteja falando com alguém que já tenha 2 anos de adventista, 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos. E vocês sabem que à medida que nós vamos na igreja, acumulando tempo de igreja, a nossa tendência é nos conformar com as coisas, com as circunstâncias ao nosso redor, com o nosso modus operandi, o nosso modo de viver. E olha, nós temos que ter cuidado com isso, porque a nossa vida não pode ser uma vida estática, a nossa vida tem que ser uma vida dinâmica, uma vida de movimento, uma vida de ação, não apenas de palavras, não apenas de planejamento, não apenas de teoria, mas tem que ser uma vida prática, teoria e prática. Portanto, você que é adventista há muito tempo, não seja um adventista parado, um adventista estático. Ou como diz minha mãe, de vez em quando para mim, porque vocês sabem que um filho, por mais que ele envelheça e já chegue perto dos 50 anos, para a mãe ele ainda é uma criancinha, né? Ele sempre é o bebezinho, né? Para minha mãe eu ainda sou o bebezão dela. Mesmo ficando careca com os cabelos brancos. Ela diz assim, meu filho, você é muito lerdo. Né? Aí eu digo, ô mãe, tem paciência comigo. Tem paciência comigo. Não seja um adventista lerdo. Não seja um adventista estático. Não seja um adventista parado. Deus quer adventistas dinâmicos. Adventistas que atendam o seu chamado. Adventistas que estejam prontos, firmes, olhando para a frente e para o alto, sabendo que do alto virá a sua redenção em breve, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus seja louvado. Então, Zaqueu atendeu ao chamado de Jesus e o atendeu depressa. Quarta consequência, a decisão de Zaqueu impactou não apenas a vida dele. A decisão de Zaqueu impactou a família dele. Sabe por quê? Porque Deus disse que queria visitar a família dele. Por causa que Zaqueu planejou, porque ele foi ao encontro de Jesus, porque ele atendeu ao chamado de Jesus. Sabe quem se beneficiou da decisão dele? Isso mesmo, a esposa e os filhos. Olha só, quem sabe esteja falando para uma esposa que tem um esposo que não é cristão, que às vezes até zomba. Deixa eu falar, minha irmã, não espera por ele não. Tome tuas decisões ao lado de Jesus e tua família sofrerá as consequências positivas de sua decisão. Ô jovem, para de reclamar porque teus pais não são da igreja. Meu amigo, toma a tua decisão, vem para perto de Jesus, tem comunhão com Ele, se planeja estar com Ele, haja, e você vai ver que o fato de você agir, as bênçãos de Deus te acompanharão e inundarão tua família, inclusive teus pais ou teus irmãos. Você só precisa agir, como Zaqueu fez. E aí, através da ação dele, da ida dele a Jesus, do chamado que ele atendeu, da decisão dele, a esposa e os filhos foram atingidos e houve salvação na casa de Zaqueu. Que bênção! Que bênção! Ô homem, ô varão, você mesmo aí,
Está na hora de você tomar a decisão de ser o homem de Deus na sua casa. Está na hora de você assumir mesmo a sua responsabilidade como sacerdote, dizer, eu quero ser um homem de Deus. Quando você tomar essa decisão, ir ao encontro de Jesus, aceitar o chamado de Jesus, e o mais rápido possível, Deus irá abençoar a tua família através de você, homem. Deus espera que isso aconteça. Vamos lá tomar essa decisão, como Zaqueu tomou? Quinta consequência agora. A decisão de Zaqueu de conhecer Jesus o levou a um compromisso. Primeiro, a um compromisso com Deus, porque ele se comprometeu com Jesus. Sabe, amigos, o dinheiro que Zaqueu tinha era o Deus na vida dele. Era a coisa mais importante na vida dele. Mas agora, Zaqueu colocou o dinheiro em segundo plano. O dinheiro não era mais um empecilho para ele chegar até Jesus. Agora ele estava com livre acesso para encontrar, para abraçar, para ouvir, para falar com Jesus e para deixar Jesus falar com ele. Porque o dinheiro não era o mais importante agora na vida de Zaqueu. Olha, talvez você não seja a pessoa tão abastada financeiramente, mas eu quero dizer, é possível que haja coisas na tua vida que te impedem de ir até Jesus. Se eu estou falando com um jovem que está ouvindo uma música que não é de Jesus. Estou falando de repente com uma mulher, com um homem que estão assistindo coisas que não são aprovadas por Deus. Isso daí pode estar impedindo você de ir até Jesus, de aceitar o chamado de Jesus. Tome a decisão de abandonar essas coisas que te impedem de ir até Jesus. Deus quer que você esteja livre e desimpedido para aceitar o chamado dele, para ir ao encontro dele. Detalhe, o compromisso que Zaqueu fez, claro, foi com Deus em primeiro lugar, com Jesus, ele aceitou Jesus e se comprometeu com ele e levou Jesus até a sua casa. Agora, a frase principal de Zaqueu era #primeiro Deus. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus em minha família, primeiro Deus em minha casa, primeiro Deus por onde eu andar. Essa agora era a frase principal de Zaqueu. Mas esse compromisso com Deus o levou também a se comprometer com o seu próximo. Vocês vejam aí que no versículo 8, né? Ele diz assim, ele se levantou e disse, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amigos, a lei lá dos judeus, a gente pode ler isso em Deuteronômio, em Números, em Levítico, não obrigava Zaqueu a fazer aquilo que ele fez. Mas Zaqueu foi ao extremo. Ele fez muito mais do que Deus havia pedido dele. Sabe por quê? Porque agora dinheiro não era a coisa mais importante, não tinha mais nada entre ele e Deus. O livre acesso agora era fácil ali, estava próximo, Deus estava próximo dele agora. E isso levou a ficar próximo também dos seus contemporâneos ali, do seu povo. Olha, a decisão de Zaqueu o levou a uma mudança de estilo de vida, o levou a uma mudança de comportamento. E aqui eu falo, ó, você que já tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador, parabéns, isso é muito importante, Deus seja louvado por isso. Mas mais importante que isso é aceitar Jesus como Senhor. E isso é mordomia cristã. Aceitar Jesus como Senhor é mordomia cristã, é a essência da mordomia cristã. Portanto, toda decisão ao lado de Jesus precisa mudar minhas atitudes, mudar meus comportamentos, mudar minha maneira de pensar, mudar as minhas palavras, mudar a minha administração em casa, das finanças, das roupas, dos calçados, no trabalho, nos estudos, meu modo de andar, meu modo de pensar e de falar e de agir agora são diferentes. Por quê? Porque o meu comportamento foi transformado por causa da decisão que eu tomei ao lado de Jesus. Então, esse negócio de ficar 5, 10, 15, 20 anos na igreja e continuar sendo a mesma pessoa e dizer, ah, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Ei, pode parar, hein? Pode parar com isso. Isso aí não é da vontade de Deus, tá bom?
Eu não quero ver você, naquele dia quando Jesus voltar, você dizer, Senhor, estou aqui, quero ir para o céu. E Jesus dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Você já pensou que decepção é essa? Portanto, amigão, minha amiga, tomou a decisão de aceitar Jesus, essa decisão vai te levar a mudança de postura, mudança de comportamento. Nunca mais você será a mesma, nunca mais será o mesmo. Viram as 5 decisões, as 5 consequências da decisão dele? Ele decidiu conhecer Jesus, isso o levou a um planejamento, o levou ao encontro de Jesus, o levou a aceitar o chamado de Jesus, a família dele foi impactada por causa da decisão, e isso o levou a se comprometer com o seu Deus, e agora a se comprometer com o seu próximo também. E aí, amigos, eu te falo, toda decisão terá consequências, sem dúvida. E nós precisamos tomar decisões corretas para colhermos consequências boas, porque decisões erradas vão nos fazer sofrer. E é possível que eu tenha falado agora, nesse momento, com pessoas que estão tomando decisões totalmente equivocadas e estão sofrendo por isso. Olha, algumas coisas acontecem em nossa vida e nós não temos como evitar. É consequência de um mundo injusto que não é o mundo ideal. Mas outras nós podemos evitar e elas acontecem porque nós tomamos decisões erradas. Eu quero te convidar hoje a tomar decisões corretas e não decisões equivocadas, decisões pautadas na palavra de Deus. Sim, mas para que isso aconteça, nós precisamos de um planejamento de vida. E eu encorajo você aqui a fazer as seguintes perguntas. Comece assim, ó. O que farei? Por que farei? Quando farei? E como farei? Essas 4 perguntas te ajudarão a fazer um planejamento bem feito, bem efetuado, para se chegar até a presença de Deus. Segundo ponto, nós precisamos ir ao encontro dele todos os dias. Separe a primeira hora do dia para ir até Jesus. Isso mesmo, primeira hora do dia. Se a tua primeira hora do dia, 5 da manhã, acorde, faça a sua higiene e vá até Jesus, orar e estudar a palavra. Terceiro ponto, ao nos encontrarmos com ele, nós precisamos estar atentos ao chamado dele. Ele está falando, a sua voz é contínua, a sua fala é contínua. O problema é que nossos ouvidos, na maioria das vezes, estão fechados. Mas esteja com os ouvidos bem abertos, porque Jesus está falando contigo. E com certeza há coisas em tua vida que precisam ser melhoradas. E ele está falando. Qual é a decisão que você tem que tomar para que isso seja resolvido na tua vida? Quarto ponto, essa decisão fará com que toda a sua família seja abençoada. E olha, fala a verdade, o que mais você quer nesse mundo não é que sua família seja abençoada? Pensa aí nos teus filhos, pensa aí nos teus filhos agora. Como eles podem ser abençoados se você decidir ser uma mulher de Deus? Se você decidir ser um homem de Deus? Você jovem, sendo um jovem igual José, igual Daniel, pensa na bênção que será isso para a tua família. Tua família pode ser abençoada através de você. E aí o último ponto, Zaqueu amava os bens materiais. E pode ser que eu esteja falando com alguém que ama também. Afinal de contas, carro é importante, motocicleta é importante, casa é importante, móveis são importantes e imóveis também são. Propriedades têm a sua importância, é claro, não sou hipócrita para dizer que não. Contudo, essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar. Elas têm que vir de segundo plano para trás, não no primeiro. Em primeiro tem que estar o nosso Deus. Deus tem que estar em primeiro. E em segundo lugar, as pessoas ao meu redor. Afinal de contas, eu tenho que ser um instrumento para alcançar as pessoas. Eu tenho que ser um instrumento. Conhecer o verdadeiro Deus levou Zaqueu a assumir um compromisso com ele e com o seu próximo. E esse compromisso foi uma bênção não só para a família dele, mas para toda aquela comunidade, toda aquela sociedade que vivia ali, porque Zaqueu foi uma bênção para, eu diria ali, centenas e centenas de pessoas. Centenas. Esse compromisso o levou a reavaliar as suas prioridades. Sim, o levou a uma mudança de estilo de vida. Com certeza mudou o seu modo de se alimentar, mudou sua maneira de cuidar do seu corpo, seu gerenciamento de tempo agora estava diferente, né? Os seus talentos agora estavam sendo usados na obra de Deus. E o dinheiro
O dinheiro agora era uma bênção e não mais uma maldição. Um peso das costas foi tirado de Zaqueu. Jesus tomou o seu fardo e o levou sobre si. E Jesus quer levar o teu fardo também, mas você precisa deixar de ser egoísta e deixar que Jesus tome o teu fardo. E que você agora tome a sua cruz e caminhe com Jesus. Meus amigos, no topo das suas prioridades, Deus tem que ser o primeiro. E nessa noite aqui, eu quero te convidar a deixar que Deus seja o primeiro em tua vida. O primeiro passo é colocar a palavra de Deus como prioridade na tua família, no teu lar, na tua casa. Você está disposto a fazer isso? Você quer, como Zaqueu, tomar a decisão de conhecer Jesus de verdade e ter consequências excelentes para a tua casa, para o teu lar, para a tua vida? Eu te convido a aceitar Jesus como Salvador e como Senhor da tua vida. Nessa noite, uma noite especial. Lembra que eu falei que seria uma noite de festa? Você já sabe por quê. Mas nessa noite tem alguém que, a semelhança de Zaqueu, tomou a decisão de ir aceitar a Jesus como Senhor de sua vida. E olha, eu estou muito feliz porque essa pessoa tomou essa decisão ainda no início de sua vida, na flor de sua juventude, né? Ela não deixou para tomar a decisão lá nos 70 anos, não. Ela está tomando a decisão agora, ainda com 17 anos de idade. Que bênção, né? Eu quero chamar aqui comigo, nessa frente, o pastor Gideone e a Nayara. A Nayara está estudando a Bíblia comigo. A Nayara está estudando e eu tenho tentado ali dar um alimento bem consistente para a Nayara e as pessoas que fazem parte ali da minha classe bíblica. A Nayara faz parte da minha classe bíblica, com o apoio do pastor Gideone. E a Nayara aceitou o convite e ela aceitou depressa, hein? Eu disse, Nayara, desce da árvore, e ela desceu mesmo, veio depressa. E nessa noite nós vamos ter a Nayara entregando sua vida a Jesus. Assim como a Nayara, Deus quer também que você venha entregar sua vida a Jesus. Pastor Gideone, Deus seja louvado pela decisão da Nayara. Nayara, Deus seja louvado pela tua decisão. Está aqui a Nayara, está comigo aqui, né? E eu estou muito feliz por ter a Nayara comigo, ter o pastor Gideone, que será o pastor dela. E Nayara, que Deus te abençoe muito. Eu quero te ver no céu e quero te ver feliz aqui na terra. E não há melhor opção para ser feliz que não seja estar com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muito, pastor Gideone. Muito obrigado, pastor William. Você foi usado por Deus para trazer essa mensagem poderosa para nós. Queria convidar você, mesmo nessa circunstância, lembrar que você pode ainda pregar o evangelho. O pastor William está dirigindo uma classe bíblica virtual e aí ainda tem chance de você começar a estudar a Bíblia pela internet, virtualmente. Então preste muita atenção, porque procure as pessoas que vão te ajudar, procure os líderes da sua igreja, procure alguém que você confia e peça para estudar a Bíblia virtualmente. A classe bíblica tem sido uma bênção, né? Nós temos várias classes bíblicas na igreja, várias classes que estão dando realmente resultados poderosos. Eu tenho aqui a Nayara. Nayara está feliz, Nayara? Muito. Nayara está muito feliz. A Nayara participou de uma classe bíblica e ela tomou a decisão de se entregar a Jesus, entendendo que não existe outro caminho melhor que esse. Eu queria prestar atenção, que você prestasse atenção no voto que ela vai fazer público aqui para vocês. Eu vou pedir, meus amigos que estão assistindo aí, na sua casa, liga a câmera rapidinho, porque eu vou precisar que você aprove o batismo da Nayara, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas para ela aqui, ela vai confirmar o voto dela de servir a Jesus, e aí você vai levantar a sua mão aí, depois confirmando, tá bom? Eu tenho aqui a minha igreja que está aqui, também pode dizer um amém bem forte em cada situação, que Deus será louvado com isso. Nayara, você aceita Jesus como seu Salvador, mas também como Senhor da sua vida? Sim. Amém? Amém. Maravilha. Você crê que a Bíblia, esse livro maravilhoso aqui,
é a palavra de Deus, você deseja pautar a sua vida pelos ensinamentos contidos nessa palavra? Sim. Nayara, Deus te alcançou e é maravilhoso saber disso. Mas Ele tem uma lei que é eterna. E Ele deseja que você obedeça a lei dele. É seu desejo obedecer essa lei, inclusive o 4º mandamento dessa lei que requer a observância do sábado? Sim. Sabe, Jesus te resgatou. E ninguém mais do que você, Jesus, sabe quanto foi difícil isso acontecer. Por isso, o Senhor deseja que você cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É seu desejo, pela graça de Deus, cuidar do seu corpo, se abstendo de alimentos imundos, bebida, álcool, drogas, tudo que faz mal ao seu corpo, para preservá-lo para a habitação do Espírito Santo? Sim. Você crê no Evangelho e pelo poder do Evangelho você decidiu se entregar a Jesus. Você crê no batismo bíblico por imersão e é por livre e espontânea vontade que hoje você deseja ser batizada? Sim. Você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que você conheceu, que você aprendeu a amar, os membros dessa igreja te abraçam, e é seu desejo ser membro dessa igreja local e também de uma igreja no mundo inteiro? Sim. Agora eu quero falar com você aqui que está me assistindo. Quantos de vocês estão felizes com a decisão da Nayara? Levanta sua mão onde você está aí, liga a sua câmera rapidinho. Diga um amém bem forte onde você estiver. Eu quero ver. Estão levantando a mão aí? Deus seja louvado. A partir de hoje, a Nayara será membro dessa igreja. Amém? Amém. Nayara, você vai se preparar um pouco ali atrás. Já já você vai entrar. E que Deus te abençoe. Eu vou quebrar um pouco o protocolo nesse momento. E eu vou fazer uma oração contigo. Você pode me acompanhar aí onde você está também e orar comigo. Tá bom? Feche seus olhos, Nayara. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua graça alcançou essa jovem. E hoje, na flor da sua juventude, ela decide entregar o seu coração, a sua vida e aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Por isso, Pai querido, a abraça nesse momento, que teus anjos poderosos estejam ao redor dela e que, acima de tudo, Senhor, a sua salvação seja preservada até o dia final, onde tu vai recebê-la nas nuvens dos céus. Pai querido, nos sustenta também para esse grandioso momento. E abençoa essa decisão para que ela seja eterna. No nome de Jesus, amém. Amém. A Nayara vai ali, vai se ajeitar já para fazer o batismo. E agora, eu queria levá-los uma reflexão. A Binaide vai cantar. Saiba que Deus também espera a tua decisão. Quem sabe a decisão de fortalecer teus vínculos com Jesus. Essa igreja te ama muito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ama muito você. E essa igreja deseja também te abraçar. Eu vou convidar a Binaide para estar aqui. Ela vai louvar ao Senhor. E enquanto nos preparamos para esse momento especial, esse momento maravilhoso do batismo, por favor, tome sua decisão de continuar firme ou se entregar de vez para o Senhor Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós.
sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é qualquer sofrer alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos ampara com o toque de sua mão. E qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrimento, Ele traz a paz. Quem nada tem, Ele tudo é. Toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Jesus é o pão. Amém, Senhor. Aleluia. Fica aqui, Abinaíde, não sai ainda. Deus seja louvado. Quero falar aqui nessa câmera. Pastor William, o céu está em festa. É realmente maravilhoso saber que Deus nos traz surpresas tão agradáveis. Nayara, é só o começo de uma nova vida com Jesus. A igreja está feliz. Todos nós estamos muito felizes por tua decisão. Mas o céu está muito mais feliz. O Senhor Jesus se alegra com a tua decisão. Por isso, Nayara, para perdão dos teus pecados, para que teu nome esteja incluso no livro da vida do Cordeiro, eu e o pastor William a batizamos nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor William, você foi professor, está sendo professor de uma classe bíblica virtual. Eu queria que, em poucas palavras, daqui a pouco você contasse para a gente como está sendo maravilhoso ensinar a palavra de Deus, ainda que virtualmente, tá bom? A Nayara está com um pouco de frio aí, mas vai dar um calor do Espírito agora. E o pastor William tem um recado para dizer para você trazer pessoas para estudar a Bíblia. Você conhece um amigo que você quer ver no céu, uma amiga que você quer ver no céu? Então, há espaço ainda para que você
conheça a palavra de Deus e tome decisões assim como a Nayara tomou hoje. É maravilhoso. Você só vai saber se você experimentar. Então experimente Jesus um pouco. Pastor William, conta pra gente aí. Amigos, Deus seja louvado, eu estou muito feliz em ver a Nayara aqui, uma jovem, está iniciando a sua vida. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm filhos, adolescentes, e pessoas que têm o sonho de ver seus filhos aqui como a Nayara, nesse momento entregando sua vida a Cristo. Amigos, só depende de nós irmos até essas pessoas. Lembrem que Zaqueu foi ao encontro? Nós precisamos ir ao encontro de Deus, e Deus nos levará ao encontro de pessoas como a Nayara. Eu estou muito feliz porque no início do ano, em janeiro, eu pedi que Deus, a Nayara nem sabe disso, eu pedi, Nayara, que Deus me enviasse uma pessoa para eu estudar a Bíblia, no mês de janeiro, pastor. Deus não me enviou só uma, enviou 8 pessoas. E a Nayara é uma delas. Uma foi a Odete. A Odete teve a oportunidade de batizar mês passado, né, Odete? Nesse mês, a Odete foi a primeira. E agora a Nayara é a segunda. E eu já ouvi falar hoje, a Odete me falou que já tem a terceira. Ou seja, Deus foi bom demais comigo. Eu pedi só uma e Ele me deu 8. E 2 já entregaram a vida a Cristo e já tem a terceira. Deus seja louvado pela Nayara, pastor. Deus seja louvado pelo teu trabalho, porque você teve a ideia de fazermos essa classe bíblica. Deus seja louvado porque ainda hoje, homens e mulheres se colocam com os joelhos no chão e pedem que Deus envie pessoas para que eles possam encaminhá-las a Jesus. Eu convido você, vá ao encontro de Jesus como Zaqueu foi. Vá ao encontro de Jesus e Deus te levará ao encontro de pessoas. Será que nessa noite eu estou falando com pessoas que precisam ir ao encontro de Jesus? Pessoas que precisam aceitar o chamado de Jesus? Deus está te chamando, porque existem centenas de Nayaras esperando que você vá ao encontro delas. Se você for à presença de Deus, Deus te levará à presença de pessoas que estão precisando dele. Você precisa dele tanto quanto eu. Mas a diferença é, nós precisamos ir a ele, e ele nos dará o poder para irmos até as pessoas e ajudarmos essas pessoas a serem salvas em nome de Jesus. Você deveria aceitar esse apelo. Eu faço um apelo a você. Aceite o chamado de Deus. Vá ao encontro de Deus. E em seguida Ele te levará ao encontro das pessoas. Esse é o teu desejo? Estou falando com você agora. Levante sua mão aí na sua casa e diga um amém bem forte. Eu quero ir ao encontro de Deus para que Ele me leve ao encontro das pessoas. Faça isso, levante sua mão e diga amém aí. Amém? Amém. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado, Nayara, pela tua vida. Pastor, Deus abençoe teu ministério. Parabéns. Deus seja louvado por todos. Pastor. Muito obrigado pela parceria. Deus seja louvado pelo teu ministério também. Hoje, como resultado dessa festa, nós vamos entregar aqui alguns kits especiais para as pessoas que batizaram. A Odete, que batizou alguns dias atrás. Odete, vem aqui receber. Vou chamar as secretárias da igreja aqui. Elas vão entregar um kit especial. Nesse kit especial, nós temos uma Bíblia, tá? Nós temos uma meditação do pôr do sol. Nesse kit também nós temos um ciclo, né, de crescimento em Cristo. Ou seja, uma lição especial onde você vai poder continuar aprendendo, crescendo em Jesus, continuar desenvolvendo a sua fé. E é muito importante, essas pessoas estão aqui para te apoiar, a igreja inteira está pronta para te apoiar, Odete. Assim como você também, Nayara, você vai receber também um kit especial aqui. E Deus seja louvado pela decisão de vocês, Deus continue com vocês, aproveitem tudo o que o Senhor maravilhoso tem para nos oferecer. Permaneçam firmes em Jesus e tenham a certeza de que Ele vai andar ao lado de vocês todos os dias da vida de vocês. Então eles vão entregar agora, as secretárias vão entregar e a Nayara vai receber ali no tanque mesmo. Fica aí para foto, para aparecer aí, para todo mundo ver, o pessoal printar a tela. Então entreguem aqui. Nayara, não te preocupa, é uma bolsa plástica aí, você pode... Parabéns, Nayara, parabéns, Odete, permaneçam firmes com Jesus. Pastor William, nos despeça em oração. Vamos orar então?
Senhor Deus, muito obrigado por este momento aqui que vivenciamos. Uma bênção estar na tua presença, uma bênção aqui estar neste culto. E nós agradecemos porque o Senhor falou conosco através da tua palavra no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós pedimos forças do Senhor para tomarmos a decisão de realmente te conhecer em espírito e em verdade. Por favor, Senhor, ajuda-nos a te aceitarmos como o Senhor de nossa vida. E que essa decisão, meu Deus, venha impactar nossa família, venha impactar o trabalho, o nosso lar, venha impactar nossos estudos, a nossa vida como um todo. Por favor, Senhor, ajuda-nos a te colocar como prioridade. Hoje aqui nós estamos com a Aldete, que batizou ainda esse mês, e com a Nayara, que acabou de ser batizada. Abençoe essas duas mulheres, para que no seu dia a dia elas coloquem o Senhor Jesus como prioridade na vida delas. E abençoe a cada pessoa que participou deste culto, para que no seu coração tome a decisão firme, inabalável, de colocar Jesus como primeiro em todas as suas ações, em todas as suas palavras, em todas as suas atitudes, em todos os seus compromissos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o primeiro em nossa vida. Nós entregamos nossa vida nessa semana em tuas mãos. Pedimos que o Senhor habite conosco, nos dê um bom descanso, mas também nos dê muito sucesso durante essa semana. Nós queremos, Senhor, e expressamos isso a Ti, nós queremos ser abençoados. E nós estamos pedindo para Ti, que é a fonte de toda a bênção, nos abençoa. Não para sermos egoístas, mas para compartilharmos bênçãos com as pessoas ao nosso redor. Nós Te pedimos isso na certeza de que o Senhor ouvirá a nossa voz. E fazemos isso como uma família, todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que assistiu até agora, que Deus seja louvado pela tua assistência, pela tua participação e que você tenha uma semana maravilhosa ao lado do Senhor.